O vídeo de hoje é tipo Valcir Carrasco, acabou furando a fila aqui do Rede Rafas. Isso porque não tem como a gente esperar para falar do assunto que está repercutindo pra caramba no ambiente noveleiro, que é a segunda fase de Amor de Mãe. Algumas pessoas não estão gostando do que estão vendo, né? Estão falando que não é a mesma novela que eles estavam acompanhando até março de 2020. Será mesmo? Eu sou Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas e hoje a gente vai dar uma analisada nesses capítulos da segunda fase de Amor de Mãe. E antes da vinheta, se inscreva no clube de membros do Rede Rafas. É apenas R$ 7,99 por mês e vocês têm acesso a vários benefícios, incluindo conteúdos exclusivos aqui, ó, na faixa para você que for assinante, e de alguma forma você começa a ajudar o Rede Rafas a crescer, a evoluir e a melhorar a qualidade de alguns equipamentos, como por exemplo o meu tripé, que provavelmente deve estar torto. Porém, se a grana estiver curta, você também pode ajudar o Rede Rafas se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho para receber todas as notificações e dando aquele like maroto no vídeo para ele se espalhar para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. No ar, mais um campeão de audiência. A segunda fase de Amor de Mãe começou no dia 15 de março e tem seu último capítulo marcado para ir ao ar no dia 9 de abril. Então, basicamente, a gente já viu metade dos capítulos inéditos que estavam prometidos desde o ano passado, e agora a gente está tendo essa oportunidade de conferir o trabalhão que a Manuela Dias, o José Luiz Villamarim e todo o elenco e a equipe tiveram durante a pandemia para dar um fim a essa história que estava emocionando o Brasil desde o finalzinho do ano retrasado. Acontece que algumas pessoas na internet começaram a pontuar algumas diferenças que elas estavam percebendo da primeira fase para a segunda fase, como por exemplo, entonação de personagem. A Thelma, por exemplo, muita gente falou que ela voltou, né, muito mais vilã do que ela já era na primeira fase. E de fato eu concordo um pouco, porque a Thelma, né, ela era aquela pessoa assim amargurada, né, que estava com um aneurisma prestes a estourar na cabeça e que fazia de tudo para ter o seu filho perto dela. Então ela sempre frisou que ela seria capaz de fazer tudo. E a gente viu um pouco isso lá no final da primeira fase, quando ela matou a Rita, quando a Rita descobriu que ela havia comprado o filho da Lourdes, que no caso o Domênico, que hoje em dia se chama Danilo. Então o que se imagina que aconteceria se a novela não tivesse sido interrompida por causa da pandemia é que os próximos 50 e poucos capítulos que estavam previstos aí para ir ao ar até maio de 2020 iria mostrar essa crescente da Thelma em se tornar não uma vilã de fato, né, mas sim uma mulher capaz de fazer qualquer coisa para ter o seu filho de volta. E essa crescente seria apresentada em todos esses 50 capítulos, como foi a novela inteira, né? A gente acompanhou a evolução do mau caratismo da Thelma em prol da superproteção ao Danilo. Em outras palavras, seria meio que uma construção dessa nova faceta da Thelma que até então a gente não tinha visto ali, a olho nu, às claras, né? Só que o que aconteceu? Já no primeiro capítulo da segunda fase, a gente já viu a Thelma matando outra pessoa, que no caso foi a sua melhor amiga, a Jane. E essa morte, né, por mais que seja um capítulo ali para mostrar que a novela realmente chegou, para mostrar os desfechos e tudo mais, essa morte da Jane, ela meio que apresenta não uns furos, mas sim algumas coisas que você para pra pensar, tipo, sério, Manuela Dias, uma novela que tinha ali o pé cravado na realidade, fez o público voar pela primeira vez? Porque cá entre nós, gente, qual é a pessoa que descobre que a sua melhor amiga assassinou uma pessoa e ela vai lá na cara dessa pessoa, fotografa a multa, que no caso é a prova de um crime, na frente do assassino, confronta o assassino, ou a assassina, que no caso é a Thelma, bate de frente mesmo, e após ouvir toda a sua justificativa e a confirmação, né, a confissão desse assassinato, você, em vez de, né, sair, denunciar para a polícia e tudo mais, não. A pessoa fala, vou fazer um suquinho pra gente conversar melhor, tudo mais. E você senta no sofá e espera a pessoa ir lá na cozinha, sozinha, preparar o suquinho, e quando você bebe, se sente sonolento, tudo mais, você ainda aceita uma carona da assassina.
que você acabou de ouvir uma confissão de assassinato e você aceita essa carona, você não está em condições, você podia pedir um Uber, mas não, você aceitou a carona da sua melhor amiga que acabou de confessar um assassinato para você. Pois bem, carona feita, você chegou em casa, aliás, a assassina te deixou em casa e você tá muito sonolenta e fica ali, no carro. Por favor, né, gente? E detalhe que não para por aí. Isso porque a Thelma, após dar a carona para sua melhor amiga, deixou ela lá na garagem, dentro do carro e tudo mais, escreveu um bilhetinho, dando a entender que a Jane iria se suicidar porque não era tão próxima do seu filho. E detalhe que esse filho nunca havia sido mencionado na novela. Detalhe que a Jane nunca havia mencionado a péssima relação que tinha com esse tal filho. Enfim, a Thelma escreveu esse bilhetinho, deixou ali no banco do motorista e Jane ficou no banco do carona. Thelma deixou o carro ligado, a garagem completamente fechada e a Jane acabou morrendo de intoxicação por dióxido de carbono. E é aí que entra em cena a grande polícia investigativa de Amor de Mãe pelo ponto mais agravante nesse assassinato ou nesse suposto suicídio, que é: se a Jane se suicidou, ela estava sozinha, porque ela morava sozinha. Como que ela chegou em casa dirigindo no banco do carona? E eu juro pra vocês que eu pensei que esse assassinato ainda renderia pano pra manga, porque, né, gente, impossível uma polícia ver que uma pessoa se matou, chegou em casa no banco do carona. Mas, pelo que a gente viu, já se passaram 12 capítulos da segunda fase e essa história ficou por isso mesmo, morreu ali no segundo capítulo dessa segunda fase. Nunca mais Jane foi citada, nunca mais esse suicídio foi citado, foi mencionado, enfim, ficou por isso mesmo e eu acredito que vai ficar por isso mesmo também. É claro que esse voo da Manuela Dias não desmerece todo o mérito que a cena teve, porque sim, gente, foi um assassinato diferente nas novelas, é muito raro, eu não me lembro de ter visto alguém que mata alguém desse jeito, sério, não me lembro. A direção foi muito primorosa na sequência toda, assim como a interpretação da Adriana Esteves e da atriz que faz a Jane, que eu não lembro o nome agora, mas principalmente quem deu um show ali foi a Adriana Esteves, porque por mais que a personagem aí esteja nesse salto de vilania, ela tá dando um show como Thelma, e principalmente nessa sequência, desde a revelação que ela matou a Rita, até a sequência toda dela dando carona, ela escrevendo o bilhete, ela deixando a Jane lá pra morrer, e principalmente quando ela chega em casa e fica ali recolhida no canto do chuveiro, né, remoendo o que ela fez, e a gravidade do que ela fez, enfim, foi super coerente e a Adriana Esteves simplesmente deu um show. Entretanto, teve esse ponto aí, esse voo da Manuela Dias na novela que tinha um pé cravado na realidade. E logo depois que isso aconteceu na novela, a gente pensou, porra, tá certo, né? A Jane foi lá, bateu de frente, foi burra e Thelma fez o que fez, mas assim, Thelma chegou no seu limite, parou, né? Vamos sossegar um pouquinho aí na vilania e deixar um pouquinho ali pra quando a Lourdes descobrir que o Danilo é o Domênico, que com certeza ela iria fazer alguma coisa com a Lourdes. Eis que surge a Camila, que já tem o sobrenome de Socorro, porque toda e qualquer tragédia só acontece com a Camila nessa novela. Camila vai lá, ouve a Thelma falar mal dela pro netinho, que no caso é o filho da Camila. Camila vai lá, peita a Thelma, confronta a Thelma, e a solução da Thelma é tipo, não, vou dar um jeito de separar o Danilo da Camila, vou dar um jeito de afastar essa mulher, vou dar um jeito de tirar essa mulher da minha casa, enfim. E qual que é a solução mais óbvia? Eu vou matar a Camila. E como se não bastasse, a Thelma, que nunca havia se envolvido em assassinato e nem nada, passou do seu limite, foi lá e encomendou a morte da Camila, simplesmente com Belisário e Álvaro, os maiores vilões da trama. Foi a partir daí que a galera começou a falar que, de fato, a Thelma estava ultrapassando o limite da vilania que havia sido proposto para ela, né? Eu não sei se isso existe, né? Limite da vilania em uma novela. Mas o fato é que sim, a Thelma tá muito mais vilã do que estava na primeira fase. Tá fazendo coisas que eu acredito que na primeira fase ela não faria. Pois bem, limite ultrapassado, Thelma foi lá, encomendou a morte da Camila. Camila agora, né, como tragédia é pouca na vida dessa mulher, tá lá paraplégica temporariamente. Lourdes descobriu que Danilo é Domênico e óbvio que Thelma não ia deixar barato. E o que vai acontecer? Thelma simplesmente vai lá,
prender a Lourdes numa jaula, numa casa super abandonada. E detalhe que a Lourdes, que estava ansiosíssima para encontrar o Danilo e enfim contar toda a verdade de quem ele realmente é, fica só incomodada ao ver que a Thelma desvia do caminho e dirige, sei lá, 200 quilômetros, cidade afora, leva ela para uma casa no meio do nada, ela desce do carro, entra na casa e acha isso normal e, não, Thelma, vou voltar com uma certa tranquilidade ali, sabe? E a Thelma: você não vai tirar o meu filho de mim. Thelma dá um tiro na sua então melhor amiga, Lourdes vai ficar lá enjaulada, sério, ela vai ficar enjaulada naquela casa abandonada, e enquanto isso a Thelma vai forjar a morte da Lourdes. Ela vai ser capaz de comprar um cadáver, gente. Comprar um cadáver pra dizer que é a Lourdes ali, que tá morta e tudo mais, enquanto isso a Lourdes vai ficar lá presa naquela casa, sabe Deus até quando. Então não dá pra dizer que a Thelma é simplesmente uma pessoa que tá sendo capaz das coisas mais absurdas em prol de manter o seu filho perto dela. E sim, Thelma virou uma vilã. E uma vilã totalmente diferente que não condiz com a personagem que a gente estava vendo até a primeira fase. Algo semelhante aconteceu com o Álvaro, porque o Álvaro pra mim na verdade sempre foi vilão. Aquela história da Manuela Dias de que em Amor de Mãe a vida é a vilã. Pra mim isso nunca me comprou, porque desde o primeiro, segundo capítulo eu sempre vi que o Álvaro uma hora ou outra ele ia surtar, ele ia se transformar num vilãozão. E dito e feito. Só que antes ele era mais contido. Antes ele era um vilão classudo e tudo mais. Agora ele tá parecendo praticamente o Dr. Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Do nada surta, do nada tem uns ataques, assim, tipo, eu enxergo essa diferença. Eu não vi ninguém comentar, apenas alguns amigos meus. E eu consigo enxergar essa diferença. E com tudo isso que eu falei até então, cai por terra aquele conceito de que em Amor de Mãe a vida seria a vilã. Eu sei que aquilo não era para ter sido levado a sério, eu sei que era uma metáfora, que a Manuela Dias quis dizer que as consequências da vida tornariam as pessoas vilãs e tudo mais, mas gente, não tem como negar que isso já virou um meme já. Eu confesso que tá sendo muito engraçado ver a galera pegando essa entrevista da Manuela Dias e colocando ali ao lado das situações que ela diria que não faria, né? Em Amor de Mãe a vida será a vilã. E a gente tem aí um monte de vilão em Amor de Mãe. Fora que na entrevista ela foi questionada sobre telenovela ser clichê. E o que ela disse? Olha, a nossa novela pelo menos não vai ser clichê. Eu acho que ela vai ser uma experimentação, um olhar para esse herói do dia a dia. Ou seja, gente, uma chuva de conceitos, um turbilhão de conceito aqui, conceito ali, conceito lá, que a gente viu realmente na primeira fase, que nessa segunda fase tá só caindo por terra. Uma outra coisa que a gente tá vendo e tá chamando a atenção nessa segunda fase de Amor de Mãe é a abordagem da pandemia. Isso porque a novela tá sendo passada durante a pandemia, que é o momento que a gente está vivendo até agora, infelizmente. Porém, dentre muitos acertos, também tem alguns erros primários até no que se refere à pandemia, que estão sendo mostrados em Amor de Mãe. A primeira coisa que chamou a atenção, né, foi a enfermeira Betina. Isso porque ela acabou abrindo mão da vida boa que ela estava vivendo, por ser a então dona da PWA, e decidi voltar à sua profissão raiz, que é ser enfermeira. Só que antes dela retornar à profissão, ela vai até o hospital conversar com um médico, que é o personagem esqueci o nome tanto do personagem quanto do ator, mas enfim, ela vai até o hospital conversar com esse médico, e os dois estão dentro da sala de um hospital conversando sem máscara. Tipo, no meio da pandemia, você tá dentro de um hospital conversando sem máscara. E quando ela de fato retorna para o hospital, muita gente falou que a máscara que ela utiliza na novela não é a máscara correta, e as unhas da Betina, né, nunca que uma enfermeira usaria aquele tamanho de unha, né, diz que não condiz com a realidade da medicina em si. Fora outros equívocos da novela referente à pandemia que ainda estão rolando e muita gente está observando e pontuando. Como, por exemplo, a polêmica frase da Lígia, né, que a Lígia tava lá conversando com o Magno e falou que como eles já pegaram Covid, eles não pegariam mais. E
A gente sabe que desde o início da pandemia isso nunca foi comprovado, nunca foi considerado nem como hipótese. E a novela, dias depois dessa cena, eles colocaram o aviso lá que quando a novela foi gravada, não tinha conhecimento de que quem pegou o Covid poderia pegar de novo. Só que, reiterando o que eu disse anteriormente, nunca na pandemia foi dito em algum lugar oficial de que quem pegou Covid não pegaria de novo. Isso sempre foi conversa de tio de boteco, conversa de WhatsApp, hipóteses, né? Hipóteses e suposições de algo novo que chegou nas nossas vidas e a gente não sabia nem o que fazer ou como fazer. Mas o fato é que isso nunca foi afirmado por nenhum veículo oficial. Outro ponto errado referente à pandemia, que também está sendo observado na novela, é vários personagens, e não é nem vilão para ter a desculpa de liberdade artística, liberdade teledramatúrgica, não. Vários personagens em locais públicos que tiram a máscara para falar. E a gente sabe que isso não deve ser feito. Como, por exemplo, a cena que teve recentemente do Danilo e da Camila, que estão dentro do hospital sem máscara. É o epicentro do coronavírus. E eles estão sem máscara. Tem o rolê também do Davi e da Érica, né? Que estão aí se paquerando, tudo mais, e pá. E eles estão ali conversando de máscara, tudo mais. Aí, de repente, eles pegam um acrílico e tiram a máscara e conversam ali pelo acrílico, como se o vírus não fosse passar por cima do acrílico. E eis que tem a cena, né, a famosa cena que repercutiu na internet, do beijo pelo acrílico. E cenas depois disso, o que a gente teve? A cena de sexo, com pessoas que acabaram de sair da rua, chegaram em casa, no meio da pandemia, e transaram, e ainda fizeram uma sensualização, né, na retirada de máscara e tudo mais. Só que assim, tá meio errado, né, gente? Tá meio errado, porque eles estavam na rua, chegaram, tiraram a máscara, se beijaram, se tocaram de todas as formas e não tomaram banho, não se higienizaram, não fizeram absolutamente nada. Chegaram em casa e foram pro vucu-vucu no meio da pandemia. Enfim, gente, esses são alguns pontos que não só eu, como outras pessoas na internet acabaram observando no decorrer desses capítulos inéditos de Amor de Mãe, e que se a gente parar para pensar, isso acaba sendo um desserviço sobre a pandemia, porque sim, são coisas equivocadas, são coisas erradas e que as pessoas estão vendo ali, né? A emissora que tá aí, todo dia no Jornal Nacional a gente vê, né? Falando de morte, falando do uso correto de máscara, falando do distanciamento social, tudo mais, uma série de fatores que a gente tá até saturado de ver, e chega a novela logo depois e mostra coisas equivocadas, né, que não é o correto fazer. A gente sabe que não são todos os brasileiros que fazem o correto, porque senão a gente não tava aí. Mas, né, não é a novela que tem que prestar o desserviço, né? Pelo contrário. E nem dá pra dizer que isso é comum em Amor de Mãe, porque uma das qualidades de Amor de Mãe era o serviço que ela prestava em várias causas, mas assim, várias causas, várias pautas existentes na nossa sociedade. Um único desserviço que eu sempre comento com os meus amigos foi o plot da ocupação que os alunos fizeram na escola, né? A escola onde a Camila leciona. Foi uma abordagem necessária, foi uma abordagem pertinente, só que ela foi mostrada com alguns equívocos. Se tiver alguém da educação e souber se isso foi atualizado, alguma coisa mudou, me corrija aqui embaixo, por favor. Mas lá em 2016, quando estava, né, aquele movimento todo das escolas do Brasil inteiro sendo ocupadas, eu participei indiretamente de uma ocupação e, pelo que eu me lembro, algumas coisas que foram mostradas na ocupação da novela, em 2016 era considerado extremamente errado. Porque assim, tem o ponto de que na novela, no contexto da novela, os alunos ocuparam a escola na calada da noite. Em 2016 seria considerado extremamente errado, seria considerado até invasão, porque as ocupações tinham que ocorrer em consenso entre aluno e diretor. Só que na novela a gente sabe que não existia consenso ali entre os alunos e aquela diretora vagabunda da escola da Camila, entendeu? Então até aí tudo bem eles ocuparem a escola na calada da noite. Porém, o que aconteceu? Além da Camila estar presente na ocupação, eles arrombaram o cadeado.
o que lá em 2016 não podia. Isso porque arrombar cadeado estava depredando o patrimônio público. E a Camila estar presente em 2016 não podia porque um professor poderia até ser exonerado do cargo, como aconteceu aqui em Curitiba. Uma professora foi exonerada do cargo porque ela liderou uma ocupação numa escola pública daqui. Pela lógica, a Camila, por estar ali junto com os alunos, num movimento estudantil, ela seria exonerada do cargo. Outro ponto que aconteceu em Amor de Mãe é que a secretaria da escola estava aberta. E isso, em hipótese alguma, podia acontecer porque a secretaria tem todos os documentos daquela instituição, e documentos até que aluno não pode ter acesso. Tem notas, tem livro de chamada, tem atestado, tem prova, tem atividade. Então, assim, secretaria, aluno não tem que meter o bedelho, nem quando a escola está ocupada por eles. Durante a ocupação, a secretaria tinha que estar fechada, e na escola de Amor de Mãe, ela estava aberta. E ainda voltando na participação da Camila, eu acho que seria até melhor a Manuela Dias abordar a questão dela realmente participar ali ativamente com os alunos, apoiar os alunos, porque o que a diretora do colégio estava fazendo era extremamente errado, e, sei lá, acarretar na Camila sendo exonerada do cargo e mostrar ali a luta da Camila para ela retomar o seu posto de professora, seu posto de educadora e sempre estar ali parceira com os alunos na luta, na resistência e tudo mais. Seria até melhor do que colocar a Camila abandonando os alunos no meio de um tiroteio, dando a ela um ar de irresponsabilidade como educadora, como professora, e no meio do tiroteio ir lá e estirar a faixa falando para não atirar ali na escola, tipo, no meio do tiroteio. Ah, Rafa, mas isso foi baseado numa história real. Em partes, porque realmente foi baseado numa história real, estiraram uma faixa em uma escola pública daqui do Brasil, pedindo para não atirarem, porque ali era uma escola, porque na região vivia tendo confrontos entre bandidos e polícia, só que a faixa foi estirada no momento que não estava tendo tiroteio. Nenhum professor, diretor, representante ali da escola foi no meio do tiroteio tirar a faixa. Enfim, essa foi mais uma das desgraças que aconteceram com a Camila ao longo da novela, né? Foi agredida pela polícia, levou tiro, perdeu o bebê, perdeu o útero porque não pode mais ter filho, e agora na segunda fase foi atropelada, quase foi morta, ficou paraplégica até então. Enfim, gente, é muita desgraça para uma personagem só. A Manuela Dias realmente pesou a mão nessa personagem. Fora o fator de que a Camila é negra, e nessa segunda fase de Amor de Mãe, muita gente está pontuando que está tendo muitos personagens negros sendo punidos, como por exemplo o Marconi, que acabou sendo fuzilado pela polícia, e teve gente que criticou isso, uma cena, né? Em pleno 2021 a gente vê um negro sendo fuzilado pela polícia. Teve a namorada do Rian, que ela não era a errada na história, mas ela foi lá, se rebaixou, ouviu o Rian falar ali tudo pra ela, calada, extremamente calada, e ainda por cima foi lá e pediu desculpas. E recentemente vimos o Farula sendo acusado por um crime que ele não cometeu, ou seja, mais um negro que está sendo acusado por algo que não cometeu, e aí pesa a questão racial nessa acusação. Pois é, gente, aquele novelão que muita gente era capaz de montar até um altar para enaltecer e tudo mais, parece que nessa segunda fase não está agradando em algumas coisas, e foram essas as coisas que eu falei aqui nesse vídeo. Entretanto, se tem coisa ruim, também tem coisa boa, e em Amor de Mãe tem coisa boa de sobra. A gente não pode deixar de ressaltar aqui que a Manuela Dias, assim, teve que suar a camisa, o elenco e a equipe de direção teve que suar ali para tentar ao máximo trazer a mesma novela que a gente estava acompanhando. É claro que isso tinha chances de não acontecer, é claro que essa segunda fase não iria ser 100% perfeita como foi a primeira fase, que foi ali 95% perfeita, digamos assim. Porque, né, voltando a falar o que eu disse no começo do vídeo, a Manuela Dias pegou ali 50 e poucos capítulos, teve que adaptar muita coisa, teve que mudar muita coisa e condensar o desfecho todo em apenas 23 capítulos. Então você pensa o trabalho que essa mulher teve para fazer isso. A cabeça dela, como que ela não deve ter ficado.
Então até que é meio justificável, né, algumas coisas que estão discrepantes da primeira fase para essa segunda fase. Mas tem coisas que a galera observa mesmo, pontua mesmo e reclama mesmo e que não dá para passar o pano. Mais das coisas de Amor de Mãe que continuaram com a qualidade lá em cima, que a gente não pode deixar de falar aqui nesse vídeo, é a entrega completa do elenco dessa novela. Porque primeiro que é um elenco de peso, um elenco que a gente se afeiçoa ao máximo, um elenco repleto de talentos e assim, não tem diferença nenhuma da entrega deles da primeira fase para a segunda fase. Eu destaco aqui, além da Adriana Esteves, a Regina Casé, que é a mesma Lourdes que a gente via lá na primeira fase, é a mesma Lourdes que a gente vê na segunda fase, o Chay Suede com o Danilo, que para mim, eu acho que é um dos melhores personagens, se não o melhor personagem do Chay Suede, porque você vê o Danilo ali até no sotaque, no jeito de falar, nos trejeitos, naquele jeito ali meio tímido, mas quando explode, fala muito rápido, tem a dicção muito perfeita, tudo mais, e tem aquele jeito assim, sabe, tipo, enfim, é o Danilo. Eu olho pro Chay Suede na novela, eu vejo o Danilo, eu não vejo o Chay Suede. Por mais que ele tenha tirado a barba e esteja com cara de Chay Suede mesmo, mas eu continuo a enxergar o Chay Suede ali. Enfim, gente, é um elenco primoroso, sabe? Primoroso mesmo. A Thaís Araújo, né, na pele da Vitória, mesmo que a Vitória, a história dela praticamente tenha acabado e só tá ali, né, na base da mãe, né, que tá prestes a morrer, a Thaís Araújo continua impecável, sabe, gente? Enfim, gente, é uma novela ótima, apesar dos apesares, né? Amor de Mãe continua sendo uma novela boa de assistir, apesar de que tá muito pesada nessa segunda fase, assim, se a gente espremer, sai sangue, porque todo dia tá sendo desgraça, tragédia acontecendo nessa novela, mas continua sendo uma novela boa, né? Não dá pra desmerecer isso, não dá pra tirar esse mérito. Uma novela boa, um texto ótimo, um texto muito bom, e junto também de todos esses fatores, né? A entrega do elenco, não só do elenco, mas também da própria Manuela Dias, da sua equipe de colaboradores e da equipe inteira da direção, equipe técnica, para estar entregando diariamente esse produto que a gente esperou tanto para ver esse desfecho, e agora a gente está podendo acompanhar graças à batalha deles ali em meio à pandemia. Então, assim, apesar dos fatores ruins, na minha opinião, deixo aqui meus parabéns para todo mundo envolvido na produção de Amor de Mãe. E antes de encerrar esse vídeo, reitero aqui aquele recadinho do começo. Se você ainda não é membro do Rafas Club, se inscreve aqui, seja membro, tem acesso a vários benefícios e a conteúdos exclusivos por um precinho assim, gente, assim, só R$ 7,99, é mais barato que uma Coca ou um lanche do McDonald's. Mas para todos vocês que acompanham o canal aí há quase 4 anos e que por algum motivo não podem se tornar membros do Clube de Membros, mas estão aqui assiduamente, comentando, engajando, e se você caiu aqui de paraquedas, é novo no canal, já se inscreve, já deixa o seu like no vídeo, compartilha, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV brasileira, também aqui dentro do canal. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!